U.S. Highway 30 South with my wife and our son Delbert and our daughter Ann. Boa noite, conspiradores! Pega seu chapéu de alumínio, te senta ao redor da fogueira que hoje a gente vai falar sobre a Operação Prato. Essa operação que, assim como o caso de Varginha, marcou a história da ufologia brasileira. Meu nome é Rod e eu nunca fui abduzido. Aqui é o Chita e Coronel Irangê, essa é pra ti. Meu nome é Dedé e eu não sei pra que os OVNIs têm tanta luz. Oh, meu pai. Meu nome é Theo e eu não sei por que todos os latinos-americanos colocam conotação sexual no nome dos extraterrestres. Exatamente. É o tempero, é a pimenta do Se funciona latino-americano. aqui, funciona em todos os outros universos também. É verdade. Galáxias e parará. Então, tentando entender o que foi a Operação Prato, a gente precisa se posicionar ao longo da história brasileira. O caso, então, aconteceu nos anos 70, uma época que o Brasil estava vivendo um período conturbado politicamente. E não por menos foi nesse período que aconteceu esses eventos ufológicos lá no Pará, na região de Colares. Existem várias ilhas nessa região. Tem uma comunidade que trabalha da pesca, que trabalha da agricultura e pecuária. Isso, trabalha com agricultura e pecuária. E a maioria pra sustento próprio, né? Naquela época era pescador, velho. Os caras viviam da pesca. Viviam da pesca. Eles viviam só pra viver, só pra isso. Não, era Como é que se vive só pra viver, meu? Eu vivo pros meus vícios, tá? Com certeza, isso é um fato. É verdade. Então isso é subsistência. No caso, a tua vida já é de sobreexistência, não é mesmo? Correto. Vive pra pagar os luxos. Mas esses, eu não sei como é que se chamam, são colarianos ou colarenses, mas as pessoas de Colares começaram então, lá pelos idos anos de 76, 77, a começar a ter o que eles chamaram de ataques de luzes que vinham do céu. Esses habitantes então não apenas viam as luzes se movimentando sobre as casas, sobre as cidades, vilarejos, como também começaram a ser atacados por essas luzes, acabaram chamando como chupa-chupa. Eles chamavam de chupa-chupa porque é o seguinte, tá? Quando, tinha os pescadores e aí alguns pescadores pescavam de noite, tá? Eu não sei dizer se esses fenômenos aconteciam tipo só de dia, quer dizer, só de noite ou somente de dia, mas o lance é que eles estavam pescando no meio do rio lá e de repente vinham luzes, que depois foi escrito pelo coronel Irangê Holanda, que na época era capitão, ele que fez o relatório e que deu nome à Operação Prato, que essas luzes emitiam um feixe de luz e as pessoas, tipo, se sentiam anestesiadas, assim, principalmente mulheres. O feixe de luzes que tá no relatório, que é, tipo, era proeminentemente no seio esquerdo das mulheres e ficavam ali, geralmente, duas marquinhas, como se fosse de agulha, assim, e um machucado em volta, assim, sabe? Como uma espécie de queimadura, uma ferida, queimadura de iodo, assim. E aí as pessoas começaram a achar que elas estavam estavam tendo o sangue sugado, por isso que virou o nome de chupa-chupa. O interessante disso tudo é que além de ter conotação sexual, os ETs e tudo mais, os bagulhos são sempre na região do seio, chupa-chupa. Não tão de sacanagem. É tudo sacanagem, cara. É ET tarado, mano. Sim, que há pouco tempo teve o chupacu, né? É verdade, o famoso chupacu. O chupacu e o ETzinho marrom do tripé. Chupacu é uma história pra outro momento. Outro momento. Mas o lance é o seguinte, nas mulheres era proeminentemente no seio esquerdo e nos homens eram nos braços e nas pernas. Tinham alguns que estavam na região da costela esquerda, mas sim, acabava também sendo no braço e nas pernas às vezes. O que realmente torna esse caso um caso proeminente dentro dos estudos de ufologia é a quantidade de evidência desses casos e quantas investigações foram feitas antes mesmo da Operação Prato, onde, enfim, jornalistas e pessoas interessadas queriam entender o que estava acontecendo. Então, existem fotos, existem documentos dessas pessoas com essas feridas. Que o lance é o seguinte, isso aí começou a acontecer com os pescadores e estava atrapalhando a pesca, porque, tipo, muitos estavam com medo e, tipo, às vezes vinham as luzes, né, que se jogava dentro d'água. E aí o prefeito ficou sabendo do que estava acontecendo e ele entrou em contato com a Força Aérea Brasileira, porque, enfim, o bagulho voava, né, então... Exatamente. E aí, tipo, começou a se fazer pesquisas militares
militares com relação a isso. Quando o coronel Irangê Holanda, que é o cara que encabeçou a Operação Prato, ele deu o nome da Operação Prato, e o nome Operação Prato vem do seguinte: em outras línguas, os nomes de tipo disco voador é relacionado a pires, tipo Flying Sauce, aí tipo ele cita na entrevista, que acho que a gente devia deixar o link, que tipo tudo é relacionado a pires, e aí ele tipo querer dar uma de engraçadalho, falou que ia chamar a operação de prato porque é mais próximo de pires, porque a gente é a única língua que chama de disco. Sim. Tá ligado? E operação disco ia ficar muito estranho, vai ser uma coisa que é do disco, Operação Vinil. Operação Vinil. Operação Vinil. Entrou. E aí a Força Aérea Brasileira entrou com isso e começou a fazer pesquisas. Aí quando o coronel, que na época era capitão Holanda, foi chamado para assumir a chefia disso aí, dessa operação, já tinham sido feitas algumas pesquisas. Mas ele foi chamado com a missão de, tipo, fotografar e evidenciar o que estava acontecendo. Tipo assim, o engraçado dessa história toda é que, assim, é tudo evidenciado. Não é, tipo assim, o fulaninho que contou, que não sei o que. Não, todo o relatório da Operação Prato foi feito por militares e, tipo, pessoas que sabiam o que estava fazendo. Esse capitão aí, ele já, nessa época, ele tinha sido chefe de seção de inteligência, chefe de intendência, ele foi chefe do serviço de operações especiais de selva e, tipo assim, ele era ex-paraquedista, então, tipo, ele tinha toda uma formação. Ele não era um cara, tipo assim, o fulaninho lá que vai fazer o relatório. O cara, ele tinha conhecimento de meteorologia, conhecimento de voo, conhecimento de aeronave, conhecimento de dinâmica de voo. Então, tipo, tudo que ele fez e relatou no relatório é extremamente bem embasado, não só, tipo, teoricamente, coisas que ele conhecia e tudo mais, mas embasado por fotografia e filmes que eles fizeram. Isso que torna esse caso diferenciado. E isso também é um ponto que muitas pessoas, quando observam esses casos que aconteceram lá em Colares, tentam traduzir as aparições em cima dos lagos como o famoso fogo fato, que é aquela queima de gases que vem da base da água e que geram um plasma sobre a superfície, que parece, sim, uma pessoa que desconhece sobre a natureza, sobre o funcionamento da biologia, pode achar que aquilo lá é um OVNI, que é um monstro, que é tudo mais, mas quando a gente começa a trazer uma pessoa que é especializada e que tem conhecimento, como tu mesmo trouxe, sobre operações na mata, ele não vai olhar o fogo fato e não saber que era um fogo fato. Então, se fosse assim como no caso lá de Varginha, que tinha as 3 garotas que viram o dito ET, que elas, enfim, não tinham conhecimento, elas não eram especialistas em investigação e tudo mais, ainda assim tiveram essa conclusão e, enfim, quando a gente traz o Irangê para dentro da história, a gente está trazendo um endosso sobre a história, uma pessoa que, se ela vê um fogo fato, ela vai saber que é um fogo fato. E assim, ele diz na própria entrevista que ele entrou como se ele quisesse ser o advogado do diabo, porque, tipo, ele acreditava em extraterrestre, ele fala na entrevista que quando ele tinha 12, 13 anos ele viu um OVNI e tudo mais, mas ele disse que ele queria entrar na operação e ele enfatiza isso várias vezes, assim, que ele queria entrar para desmistificar o caso, que ele falou que ele via luzes, mas, tipo, eram luzes. Ele dizia que ele não tinha visto nada. Ele ficou 2 semanas inteiras sem só ver luzes. Durante o dia ele entrevistava as pessoas e durante a noite ele e mais 5 a 6 agentes, que ele dividia o grupo em de 2 a 3 equipes, e eles ficavam de tocaia na mata, tipo, observando as luzes. E aí, depois a gente vai ver, a equipe teve vários contatos, tipo, bem próximos, assim, porque geralmente eram luzes voando, não sei o que mais, mas com o tempo, ele diz isso na entrevista, que eram como se as luzes soubessem o que eles estavam fazendo e onde é que eles estavam. Porque assim, eles ficaram umas 2 semanas só tirando fotos, gravando as luzes à distância, e depois as luzes começaram a acompanhar eles. As luzes ficavam junto com eles. E eles se mexiam e as luzes iam atrás. Era uma coisa muito louca, assim. Diz que eles passaram, assim, um bom tempo sem ter nenhum tipo de contato, na realidade, quando eles chegaram lá, né? Principalmente o Irangê. E só depois de um tempo que ele começou a ter contato e tal. Ele ficou 2 semanas e ele disse que ele só via luzes. E, tipo, luzes pra ele não era nada. Eram luzes. Ele não sabia o que era, mas, tipo, não era necessariamente objetos voadores não identificados. Eram luzes. Uma coisa boa desses relatórios que praticamente de 130 observações militares, 99% correspondeu com outras observações. Então, não eram só coisas que uma pessoa estava vendo em tal local e não tinha uma correspondência com uma outra observação militar ou relato civil. Então, sim, eles comprovavam. Não era só uma alucinação de alguém que via um detalhezinho, um reflexo, alguma coisa assim.
Ele fala que assim, tipo, a primeira pessoa que ele entrevistou nas primeiras semanas da operação era uma senhora. Foi uma senhora que, tipo, tinha sido queimada e com aquela exposição no seio esquerdo. Ela descreveu que ela estava sentada numa rede fazendo a criança dormir. E aí, de repente, a temperatura do ambiente começou a mudar. Ela estava deitada na rede e aí ela começou a observar que o telhado da casa dela começou a ficar avermelhada, como se, tipo assim, tivesse um charuto atrás de uma folha de papel, sabe? E aí, do nada, a telha desapareceu e ficou como se fosse um vidro. Ela viu o céu e as estrelas. E aí veio do buraco uma luz verde que deixou ela dormente. E aí, em seguida, veio um raio vermelho, que foi o raio que atingiu o seio do lado esquerdo. No dia que ele estava entrevistando a senhora, tipo, já tinha acontecido o evento com a senhora, ele disse que o céu tava 5/8. Que assim, quando os 5/8 é um negócio que eles usam na aviação, que é assim, ó, 0,8 o céu completamente limpo, e 8/8 o céu completamente nublado, cheio de nuvens. Isso corrobora com o lance de que, tipo, ele sabia o que ele estava fazendo em termos de aviação, assim, sabe? Ele tinha conhecimento dessas coisas. E aí ele saiu da casa dessa senhora e viu passar uma luz com velocidade, tipo, razoável, fazendo uma oscilação de luz, assim, de 1 segundo. Ele pensou que podia ser um satélite, de posição de advogado do diabo, que ele falou que ele entrou, né? Só que a luz voltou. E aí ele disse, cara, satélite não volta. Mas ele não podia dizer que era um disco voador. E aí a partir daquele momento ele tipo, tomou pra ele que a missão dele era descobrir se realmente era um escovador ou não. Tem um relato que eu acho que pode ajudar nesse momento. O cara que viveu a época da Operação Prato, ele relatou que ele estava chegando na casa dele quando começou a ouvir muitos gritos na rua, as pessoas começavam a olhar para cima e viam as luzes no céu. Muitas pessoas sacavam as armas e começavam a atirar em direção ao céu para tentar derrubar, seja lá o que foi que estava lá de cima. Ele correu para casa e quando chegou no quarto dele, ele começou a se sentir muito enfraquecido, se deitou na cama e não conseguia mais se mover, não conseguia movimentar os braços, as pernas dele, porque ele realmente se sentia extremamente enfraquecido. As pessoas da casa tiveram que ir lá e acolher ele, a conseguir se levantar, e em seguida verificaram que tinha no corpo dele as marcas que estavam acontecendo em outros casos das pessoas que tinham sido atacadas pelo dito laser das naves. Tu vê assim, o lance todo, que as pessoas de uma cidade pequena, imagina a histeria para um povo religioso, né, de ver aquele troço acontecendo e tu não ter, assim, um mínimo de recurso para poder, né, analisar aquilo de forma mais ampla, né. De novo, eu sempre gosto de falar que, assim, tipo, quando eles vão acobertar as coisas, geralmente o governo diz que por exemplo, no caso de Varginha, eles falaram que foi uma coisa de histeria coletiva, né. Sim. Só que, assim, tipo, poderia ter sido histeria coletiva, só que o lance é que o policial aquele, o Xerez, morreu de pneumonia, né. Mas até aí tudo bem, foi um cara que morreu. Ele entrou em contato físico com o suposto ET lá e morreu de infecção generalizada depois. Eles falaram que foi pneumonia. Tudo bem, um cara morreu, ninguém mais morreu. Nesse caso, a gente tem uma coisa diferente, que são as marcas nas pessoas. E também a gente tem as mesmas descrições, porque também teve um outro caso, um cara que procurou o Capitão Holanda na época pra escrever o que aconteceu com ele. O cara viu perto da casa dele a luz. Ele escreveu pro Holanda e o Holanda poderia dizer que seria como se fosse uma luz de um helicóptero, sabe? Sim. Daí essa luz foi chegando perto desse cara e o cara correu pra dentro da casa dele e pegou uma espingarda. E no que ele fez mira pra atirar na direção dessa luz, ele disse que a luz ficou mais forte e ele caiu dormente no chão e depois ficou em torno de 15 dias com problemas de locomoção. É um sintoma estranho, né, do identificar nas pessoas, não é? Tipo, a pessoa pode ver algo apavorante, a pessoa pode entrar em choque, pode ter uma descarga de adrenalina, sei lá, mas todo mundo que teve contato simplesmente se sentir fraco, entendeu? É estranho. Não, mas olha só, tu vê, assim, o lance aqui, a maioria aparecendo com 2 pontos, vendo luz. Cara, é muita coincidência, tá ligado? Tipo, é muita coisa acontecendo. Assim, claramente eles conseguem traçar um modus operandi, né? Sim, exatamente. Consegue, por exemplo, se fosse um caso de um serial killer, tu poderia já apontar o perfil dessa pessoa. Se coronel grampeando as pessoas, tu não ia saber, foi o coronel. E o lance é que, tipo, tudo isso tá descrito em relatório oficial. E isso que é o diferencial. E quando o Irangê, então, começou a realmente se aprofundar e começou a trazer cada vez mais informações pro primeiro Comar, né, o comando aéreo, a quem ele operava, começou a criar um desconforto. Eu não sei dizer agora se foi só o Comar ou se foram as pessoas acima do comando que começaram a achar melhor parar com isso daí, que a partir de certo mês, aponta-se que a partir de dezembro daquele ano, o Comar pediu a retirada dessas pessoas de lá, porque parecia que estavam tocando em algo que
não deveria ser tocado. Sim, mas tu vê, né? Os caras enviam, sabem que lá tem atividade ufológica. Pergunta pro Irangê, Irangê, tu acredita em ET? Acredito. Tá, então vai tu. Aí não Foi o que ele falou, foi assim que ele entrou no caso. E quando ele começou a trazer muita coisa, assim, não, pera, melhor. Irangê, baixa tua bolinha, Irangê. Fica aí, calma lá. Na entrevista, Capinão o cara da revista UFO pergunta se ele acha que, tipo, teve contato de oficiais norte-americanos com oficiais brasileiros. Daí ele fala que, tipo, ele não tinha conhecimento de nada e que se teve foi no alto escalão. Daí entra aquela história ainda da... Com certeza os Estados Unidos estavam lá. É que é engraçado porque, assim, antes de ter a Operação Prato, 10 anos antes, em 69, a Força Aérea Brasileira já tinha desenvolvido o que ele chamava de Cione, eu acho. Que é o sistema... Cione? É. Cione, caralho, é um projeto do exército americano, velho. Mas tem que abduzir, mas tem... Caralho. Essa fera, velho. Que era um sistema nacional de identificação, sistema de investigação nacional de objetos não identificados, uma parada assim. Então já meio que existia um protocolo para identificar objetos voadores não identificados, que era uma coisa que aparentemente aconteceu muito. A gente vai falar, acho que nos próximos programas, tipo, durante a Segunda Guerra Mundial aconteceu muitos casos de luzes acompanhando os pilotos. Mas o interessante é da gente notar a partir de que momento, assim, na história brasileira, que o exército começou houve esse monitoramento, né? O primeiro foco, assim, talvez tenha sido a Noite dos OVNIs, não sei. Mas, assim, quando que começou realmente a observar as atividades ufológicas no Brasil? Porque até então eu não sei se teria tecnologia. É que assim, em termos de história moderna, a gente começou, acho que, a ter, tipo, mais investigação, e muito por causa da facilidade de comunicação, da troca de informações, né, que veio com a televisão, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que em termos de Brasil, foi mais, eu acho que foi uma boa chance para as Forças Armadas exatamente essa Operação Prato, porque, tipo, já se tinha conhecimento que a região de Colares tinha uma alta incidência de fenômenos, tipo, com luzes, mas eu acho que eles mandaram e montaram a Operação Prato justamente para monitorar isso em termos brasileiros, porque, tipo assim, eu acho que antes disso não tinha nada estruturado. Rogerinho, eu vou conspirar, Rogerinho. Mete bala. É isso aí, Renanzinho. Tá certo, pode conspirar. Assim, ó, a gente sabe que os Estados Unidos têm essa cultura, eles têm essa política intrínseca dentro do Estado americano de investigar esses casos. É algo que se tem como verdade. A gente está falando aqui sobre a época da ditadura militar, e existem evidências documentais de que existia um contato dos Estados Unidos com o governo durante esse período. Não seria surpresa para mim se esses investimentos para esse tipo de pesquisa, para essa área, desde 69, 77, tenha sido um empurrãozinho do governo americano para as nossas forças aéreas investigarem. Era um período onde, claro, os militares tinham uma relevância na contemporaneidade, porque eles estavam, enfim, sob controle do governo e sob controle de muitas coisas. Então, faria sentido, com o apoio dos Estados Unidos, que eles começassem a investigar de uma forma muito mais ativa esses casos. Então, se a gente for querer olhar para trás, em que momento realmente o Brasil começou a investigar os casos, foi durante o governo militar, e que poderia ter sido o resultado de uma influência dos Estados Unidos sobre essa área de pesquisa no Brasil. É uma conspiração, mas eu acredito que não é tão maluca assim. Eu acho que os militares, por si só, já tem mais uma atitude de ter uma curiosidade sobre esse tipo de coisa, porque eles não querem que esteja um monte de luz atacando pessoas numa cidade. Isso aí não é bom. Exatamente, a soberania Então, sobre todos os pontos. Tem que ter o controle da soberania. Isso o Irangê fala, que o cara pergunta pra ele se ele achava que, tipo, se esses fenômenos de luzes eram tratados como uma ameaça interna ou externa, tipo, ao país. E ele fala que não. Só que, tipo, o Roosevelt aconteceu em 47, né? 46, 47? 47. Não lembro. Mas, enfim, o fato é que, tipo assim, o fato não, mas muita gente diz que a gente já entrou em contato, né, com extraterrestres e tudo mais. E aí, tu pode ver, por exemplo, assim, eu acho, me parece ser, tá? Que a gente tinha muito mais relatos, não críveis, mas muito mais relatos, tipo, de contato mesmo, tipo, com luz, essas coisas assim, antigamente. E hoje, mais que todo mundo tem uma câmera no bolso,
no celular, a gente não tem visto tantas coisas, tipo, entre aspas, absurdas em É termos de verdade. luz Isso é o que e questionam coisa. muito sobre como é que hoje ninguém mais vê, naquela época se via tanto. Eu acho que, cara, na minha opinião, de merda, eu acho que em algum momento se entrou em, tipo, em consenso e falou, cara, vocês já viram o que tinham pra ver, não tem muito mais pra ver, sabe? Tipo, caem fora. Tipo, e se vocês aparecerem aí, vão tirar foto de vocês, meu. Ou desliga as luzes das naves. Vamos ver. Porra, boa ideia, né, meu? Eu Isso, tava- cara, isso é uma coisa muito louca, se tu for pensar. Porque isso é o que o Iranger fala. Eu tava refletindo na minha introdução ali. Cara, a nave anda em qualquer direção, a qualquer momento, não tem, assim, uma inércia, não faz barulho, caralho, é 4. E ela é uma bola de luz, tipo, porque não é algo discreto. Primeira Vai coisa, lá, deixa eu vai lá. falar da questão da luz, tá? Ele disse que eles estavam bem no início da operação, e aí eles estavam conversando num barco, assim, e apareceu uma luz vinda do norte pro sul, numa média altura que ele fala. Eu não sei o que isso quer dizer em termos tipo, de aviação. Não é muito alto, não é muito baixo. Não é muito baixo, é no médio, no meio. Por ali. Daí disse que a luz chegou neles, deu uma volta ao redor deles e foi embora. Ele disse que era de um azul fortíssimo, como se fosse tipo uma solda, assim. E aí ele reportou que eles fotografaram, tipo, encheram os quadros, tipo, eles estavam vendo a luz, clicavam nas fotos e aí mais tarde eles foram revelar as fotos e aí não tinha nada nas fotos. Não aparecia a luz Sim. nas fotos. Daí ele disse que ele, 2 meses depois, por coincidência, ele tava fazendo a revelação das fotos e viu que tinha uma lanterna que ele usava nas operações de selva do lado dele ali. Daí ele tava olhando o negativo da foto, tipo, não aparecia a luz, não aparecia porra nenhuma, só preto, assim. Ele fala que ele lembrou tipo, quando os médicos olham radiografia, sabe? Que Sim. colocam uma luz contra e tudo mais. Daí ele colocou a luz contra o contraste e ele viu. Ali, a partir daquele momento, ele viu que nessas fotos em que eles tiravam das luzes, sempre tinha um formato cilíndrico, sólido. E daí ele, nas palavras do coronel, tá? Ele conseguiu imprimir a parte sólida do avistamento e não a luz. Talvez por uma questão de comprimento de onda. Porque realmente não faz sentido, né? Tu quer te esconder, tu não quer ser visto, e aí tu vem e, tipo, faz uma luz gigantesca no céu. Daqui a pouco a radiação que emite aquilo ali, aqui na nossa atmosfera, reage de outro jeito, e sei lá. Meu, mas quem disse que eles não querem ser vistos também, né, meu? Tem mais essa aí que a gente tem que Isso é levantar. verdade. Porque se eles quisessem isso, eu acredito que eles poderiam evitar. Enfim, eles têm tecnologia. E aí, daqui a pouco tu já tá até questionando tua própria sanidade, né? É, não botei E o dedo aí? na frente do flash. Será que nós estamos alucinando todo mundo junto aqui? Porque, tipo, isso ele fala depois, que teve um outro avistamento que ele viu, que, tipo, foi um caso bem próximo dele, que ele considera como se fosse, tipo, o maior contato que ele teve. Tato Que veio imediato de terceiro grau. uma nave com formato de bola de futebol americano, assim, de, tipo, 100 metros de altura, e ele fala que ele viu janelinhas, né? Exatamente. Na verdade, não foi só janelinha, ele viu que abriu uma porta. Como se fosse uma porta. Caralho. E aí ele fala que o cara tava filmando, um dos agentes, o cara parar de filmar, porque a máquina, o barulho da filmadora fazia barulho, daí ele queria ouvir o barulho da nave. E aí o cara desligou e ele ouviu, ele descreve como se fosse um barulho de ar-condicionado e um barulho de catraca de bicicleta, tipo, rodando ao contrário. Um tec, 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 tec. E aí, depois ele perguntou pros caras, vocês ouviram o que eu ouvi? Eles, tipo, trocaram experiências entre eles, então, tipo, de fato, todo mundo viu e ouviu a mesma coisa. Então, tipo, se eles alucinaram todo mundo junto. E imagina que bizarro, cara. Tu tá vendo a foto ali, não tem nada, tu tá pensando se tu tá ficando louco, e de repente tu vê, caralho, tem um cilindro aqui. É, uma descoberta impactante. Tem alguma coisa ali, entendeu? Cara, eu me cagava nas calças. O Iranger, né, que depois desse pedido da superintendência da aeronáutica de se afastar dessa operação, só veio realmente a abrir a boca e começar a falar cerca de 20 anos depois da operação, porque ao longo dessas décadas realmente houve uma necessidade de se abafar esse caso, porque estava realmente saindo do controle. Quando o Iranger decidiu que iria falar, ele realmente trouxe a público e deu entrevistas e falou sobre o que ele vivenciou lá e as evidências que ao longo das décadas foram vazando sobre a operação, que eram os documentos, as fotos retiradas pelo exército, as anotações. E essa entrevista que tu tá trazendo e que ele traz os relatos são muito impressionantes, considerando a pessoa que tá falando, sabe? E o que ela isso é uma vivenciou. coisa, né?
E mesmo nessa história do avistamento da nave de 100 metros que ele viu, inclusive ele não só viu a porta, como ele disse que ele conseguiu enxergar uma pessoa, alguma coisa, algum ser lá dentro que estava de casaco e capacete branco, mas que isso daí também, não sei se pode ter sido do momento ou alguma coisa que ele construiu a partir da imaginação, porque nem tudo que a gente enxerga é o que a gente está vendo, às vezes a gente pode construir coisas a partir daquilo que a gente está vendo. Que relaciona, né? Exatamente, só que daí tu associa com a foto que ele tirou, o formato que ele conseguiu revelar e o formato que ele vivenciou naquele outro momento, começam a tornar mais palpável a história, começa a ser mais não aceitável, porque muitas vezes a gente prefere não aceitar a realidade, mas é mais possível ser real. Muita gente estruturada falando essas coisas, é meio estranho. E de novo, é um relatório oficial e, tipo, se tu vê a entrevista, cara, vê que ele não tá ali pela fama, ou ele não tá pelo dinheiro, acho que ele só quer compartilhar o que ele viu, que ele não podia falar. E é engraçado, que não é tão engraçado, essa entrevista que ele deu foi em 97, eu acho. Foi filmado. E aí ia ser impressa na revista UFO em menos de um mês depois que ele deu a entrevista, não tinha nem saído a matéria. Ele se suicidou. Suicidaram ele. Diz que ele foi. Ele se auto-suicídio, né? Ele se suicidou com a corda do roupão. O que a investigação da morte dele aponta é que a filha dele, que teve o último contato com o Iranger, falou que ele não estava no momento bom da vida dele, que ele já contemplava, pelo menos apresentava sinais de que ele poderia vir a cometer algo que não deveria. Diz que ele já tinha cometido uma tentativa antes. Então, e claro, isso pode ser real, ele realmente pode ter se matado, porque uma pessoa que viveu tudo isso e percebe a diferença, a gente pode considerar que não, foi uma morte construída pelo exército americano para abafar esse cara que tá falando demais, e todas as evidências sobre a morte dele foram inventadas, ou a gente pode assumir a mais plausível realidade de que ele é um cara que tinha coisa demais nas costas dele. É um cara que não só estava trazendo a público algo muito importante para a história, como também pode ser tirado como louco pela sociedade inteira. Então, que deve ser uma merda. Tu imagina que tu realmente viu, tu tem certeza daquilo que tu viu, e tu conta e as pessoas não acreditam. Exatamente, tu é desacreditado daquilo que tu a princípio viu, sabe? Que ele traz com que existem evidências, existem fatos. Então, o suicídio dele, não que seja explicável, mas existe um caminho lógico para ele ter decidido que a única solução era essa. Provavelmente existiam, e com certeza existiam outras soluções, mas o caminho que ele assumiu não é surreal. Não seria algo inimaginável. Mas, uma das coisas assim que eu fico pensando é como que a gente é impotente, tá ligado? Tá, mas assim, vamos trabalhar a hipótese que tenham matado ele. Aí todo mundo conspira que mataram ele. Você tá dizendo que, tipo assim, se fazem tu abre a boca, o governo pode te matar e tu não fazer nada. Tipo assim, e aí? Ninguém vai lutar contra o governo, entendeu? Cara, é igual o cara, o Relies espião lá, que foi envenenado, tipo, no meio da rua. Tipo assim, te fode, te matou, mataram. Enfim, tem 3 casos que eu queria trazer aqui, tá? Que o primeiro é o seguinte, ele relata que ele tinha, conhecidos na Agência Nacional de Inteligência, quer dizer, no Sistema Nacional de Inteligência, uma parada assim, do Brasil, e aí os caras sabiam que tava rolando a operação e eles queriam ver, tá ligado? Por mera curiosidade. Eles chegaram às 18, a equipe do capitão chegou às 18, montaram os equipamentos, ficaram lá, e aí 18h30 passaram 3 pontos luminosos alinhados, muito alto e muito rápidos, e aí ele fala que com velocidade maior que a velocidade de avião de linha. Imagino que ele deva saber medir essas paradas aí. E aí, às 19 horas, passaram outras 2 liscando, alinhadas também, uma atrás da outra. E aí, quando eles estavam preparando para ir embora, o pessoal da SNI chegou. Eles estavam ali discutindo, chegou atrasado, marcamos às 6 horas, me parece aqui 7h30, não sei o quê. E aí, daqui a pouco, um deles olha para cima e viu um disco preto escuro, parado em cima deles. E aí o Iranger fala que, pela visão dele, não podia estar a mais de 150 metros acima deles. Tinha uma luz no meio
amarela pra âmbar, assim, e faziam o tal do barulho do ar-condicionado e às vezes aparecia o barulho de catraca de bicicleta. Ele tipo, achava assim que tinha 30 metros de diâmetro, e aí a luz começou a ficar, tipo, mais forte, clareando o chão. Repetiu no intervalo de 2 segundos, assim, repetiu 5 vezes o aumento da luz, e ele fala que era uma luz progressiva, ela ia crescendo. Repetiu, assim, deu 5 piscadas e levantou e foi embora. Imagina o cagaço desses loucos, tipo assim. Caralho, cara. Eu me cagava ali, meu. O segundo caso é que parece que, tipo, houve um vazamento que a operação tava... Tipo, todo mundo sabia que tava rolando a operação, mas ninguém sabia os locais que eles ficavam. O Irã já falava que eles sabiam, eles tinham mapeado os locais de maior probabilidade que eles iam conseguir ver as luzes. E aí, uma equipe do Jornal do Pará, na época, parece que esse jornal foi vendido, uma história assim, ficou sabendo de um desses locais e eles foram pra esse local. Daí, quando eles estavam se dirigindo, estavam num carro, disse que veio a porra de uma luz, ficou em cima deles, isso eles entram do carro, e o teto do carro ficou translúcido, como se fosse vidro, que nem o caso da senhorinha aquela. É um teto solar. E aí eles ficaram vendo aquela luz como se fosse uma luz de sol, assim. E eles fotografaram isso, foi publicado no jornal, e eles falaram que essas pessoas que fotografaram essas coisas, que teve contato com esse lance aí, tipo, eles tiveram acesso de vômitos e se descontrolaram emocionalmente. O que eu acho, tipo, mais plausível. Se fosse uma reação lúcida. Caralho. Se cagar, se vomitar, é a única reação lógica. Chorar sangue. E aí eles conseguiram identificar 9 formas de naves, conseguiram ver na fotografia uma nave maior, naves menores saíam dessa nave maior e voltavam, tipo, isso tudo tá documentado em fotos. Tem o caso, que aí é considerado o caso de contato de primeiro grau, só que não ocorreu com eles, aconteceu com um gurizinho de 9 anos, Luiz. A história é que o Luiz, ele colhia barro pra Olaria Koifer. Ele cita o nome, tipo, cara, assim, o cara, se ele é um farsante, ele tá de parabéns. Porque ele descreve tudo, é tudo escrito no relatório. E aí o Luiz contou pro capitão, que ele estava colhendo barro, ele viu, tipo, restos e pegadas de uma paca. Paca é como se fosse uma capivara, sabe? É um ratão do banhado. Não sei. É uma porra de um rato gigante, eu acho. E aí viu que tinha rastros de uma paca que tava comendo flores de uma árvore que tava em floração perto do rio ali. Daí o Luiz voltou pra embarcação, largou o barro que ele tinha colhido, foi até em casa e pegou a espingarda dele porque ele ia matar e comer a paca, né? Tipo, a gente tá falando de outros tempos. Outros tempos. Outro Brasil. Eu com 9 anos, porra. Subsistência. O guri de 9 Comia a anos paca sem matar, né, Dedê? Sem matar. E aí disse que o gurizinho, ele contando pro capitão, disse que ele subiu numa árvore, ficou com a lanterna e a espingarda esperando a paca aparecer. E aí ele ficou um tempo ali, e aí de repente passou por ele uma luz muito forte. Passou por ele e voltou. E parou em cima dele. Vai matar essa paca aí, meu. Matar uma capivara. Eu vou enfiar essa arma no teu rabo. Dama. Ele descreveu pro capitão, obviamente o guri não sabia, como se fosse uma cabina de um Boeing. Obviamente o guri não sabia o que era um Boeing, nem o que era a cabina de um Boeing. Mas enfim, da maneira como ele descreveu e como ele traz pra gente, é como se fosse uma cabina de um Boeing. E do centro dessa nave abriu a porra de uma porta e saiu uma paca lá de dentro. E desceu, cara, de uma luz, o que o gurizinho disse que era tinha uma forma humana. Olha aí. Cabeça de pá. Aí, calma que o bagulho fica pior. E aí, tipo, ele disse que esse humanoide desceu do foco de uma luz meio com os bracinhos meio abertos, assim, sabe? Tipo, bem cena de filme, assim. Vem. E aí, quando o Luiz viu que ele desceu da árvore que ele estava escondido e se escondeu. Tipo, no mato, assim, ficou observando. E daí ele descreveu que esse ser, esse humanoide, tinha uma luz vermelha na mão. E o ser foi até a rede onde o Luizinho tava lá, de tocaia, e examinou com a luz. E aí, cara, tipo assim, não foi como se o ET, tipo, tivesse procurando, terminou de procurar na rede, tipo, passou a luz na rede, assim, tipo, não foi como se ele ficasse depois em volta procurando, tipo, se tinha alguém. Ele pegou e virou a luz e apontou direto pro Luizinho. E aí o Luizinho se apavorou e saiu correndo, cara.
E aí o Luizinho descreveu como se ele tivesse, se o ser tivesse voltado pra nave, tipo, subiu de volta pra nave, e a nave foi seguindo o Luizinho, tipo, ele tava do lado do rio, e aí o guri saiu correndo do lado do rio, tipo, mata dentro, saiu correndo, e a nave foi seguindo ele, tipo, em cima do rio. Do lado dele. E aí o Luizinho saiu correndo, gritando, e aí ele foi em direção ao barco. Abre! Isso de noite, tipo assim, E aí gritando, e aí, tipo, tinha 2 caras que tinham ficado, tipo, pescando siri. E aí ele disse que quando esses 2 caras viram a luz e ele correndo, gritando, pedindo ajuda, o que eles fizeram? Correram também. Atiraram no guri. Se jogaram dentro d'água. É o mais plausível. Primeiro que eu faria. Se jogaram no Siri. E aí disse que aí o Luizinho, tipo, ele não se jogou dentro d'água, ele pegou, parou e se escondeu, ficou vendo. E a nave foi até o barco, o Ser desceu no barco de novo pela luz, passou a luz vermelha em todo o barco, subiu, a nave disparou e foi embora. Desde então, o Luizinho só joga Tibia. E nunca mais decidiu caçar paca. Pô, Cara, o Luizinho o Luizinho só queria comer, cara. Tipo, será que o ET pensou que ele nunca pôde ver uma criança sozinha e o ET queria ver o que era aquele espécime pequeno? Poderia ser. Algo assim, né? Cara, mas como assim? Não, ele quer ser. Podia ser uma brincadeira. O ET tá, não, vem cá, eu te dar uma carona até Varginha, aqui, uma cidade legal que tem ali em Minas. Tem um docinho aqui, quer um docinho? Jujubinha. Pega na Cara, toquinha da nave maluco, aqui, né? Por mais, sei lá, porque a criança nessa época nunca deve ter visto um filme de terror ou algo assim pra ter toda essa Cara, o guri tinha 9 anos, matava bicho pra... Sim, Morava em Colares. não devia nem ter TV pra ter uma imaginação assim. Então Aí eu não vou saber te dizer, mas. provavelmente. E se tinha TV, ele assistia só Rei do Gado, então. Não era dessa época, meu. Naquela época era bebê a bordo da novela. Então, cara, ele não tem uma carga assim de conhecimento pra pensar em algo assim. Tipo, o ET passar uma luz vermelha, um laser pelo barco é uma coisa que a gente vê hoje em dia num filme de ET, não é algo... Eu não acho que... Eu realmente acredito na pessoa do Iranjata. Desculpa. Que eu acho que ele não falaria isso se ele não tiver certeza do que aconteceu, porque provavelmente ele deve ter cruzado o relato do guri, o relato dos caras que estavam no barco, que se jogaram na água, e aí montou o quebra-cabeça, eu acho. Era pra isso que ele tava lá, né? Não, e o legal também disso tudo é que, pô, existe vários tipos de casos, né, confluindo num único lugar, assim. Tipo, tu junta as peças desbarrando nelas, assim, entende? Não precisa muito tempo pra te começar a ligar os pontos. E eu acho que essa grandeza de coincidências que é surpreendente o fato de ter sido encerrada essa missão e não só encerrada, mas também a própria Força Aérea decidiu mudar o nome da operação depois de uns anos para Operação Carajás. Operação não tem ET aqui. A operação não é mais a Operação Prato. Mas é no mínimo curioso, sabe? Mesmo tendo todas essas evidências, tendo todos esses documentos, a Força Aérea decide falar que encerrou e troca o nome para Operação Carajás e segue investigando. Eu acho que nem os americanos acharam que era tanta merda assim. Exatamente. A gente já teve essa discussão no ET de Varginha, né? De que... Qual era o objetivo deles aqui? Os Estados Unidos, os ETs ou... Os ETs? O ET de Varginha parece que é muito mais que foi um acidente, tipo... A gente concluiu, né, que era uma nave de sucata e que estragou aqui quando chegou na... a gente concluiu, né, que era um único. Era um da galáxia. Tipo, mas tu imagina assim, não tem motivo o cara, um ET descer pra ficar correndo e fugindo das pessoas. Correndo atrás do Luizinho. Já esse aí... Parece ser bem mais um estudo, né? É um estudo, entendeu? E por algum motivo, esse caso do Luizinho, ele decidiu ter uma abordagem diferente, mas... Mas, meu, se tu analisar as peças, é um estudo, porque houve, digamos assim, agressão às pessoas, né? Sim. Houve os 2 pontos nos peitos, enfim, é tudo houve um contato mais de extração ali, talvez. Era praticamente um processo de catalogação. Um processo de catalogação, exatamente.
Eu não sei, eu não vi em nenhum lugar, não chegaram a fazer exame nas pessoas que receberam esse Sim. livro pra ver se não Sim, tinha sim. algum chip. Tem uma enfermeira Já. que ela foi levada para fazer os exames e ela até hoje fala sobre esse caso, que ela, que tinha sido uma das principais pessoas que estava fazendo acompanhamento médico, foi afastada e não sabe de mais nada, porque ela estava em contato direto com essas pessoas logo no início e teve que parar de ter esse contato logo em seguida, porque foi cortado esse contato. Então ela não conseguiu ter mais evidências ou realmente encontrar algum tipo de chipagem ou algum processo químico diferente no corpo das pessoas. A parte médica foi rapidamente substituída nesse processo todo. Uma coisa que o Irangé fala é que no início da operação ele tinha tipo a visão perfeita, né? A visão do piloto. À medida, depois que a missão se encerrou, ele e todos os agentes que estavam com ele, todos estavam usando óculos. Num curto período de espaço de tempo, assim, sabe? Eu também, a minha catarata é por causa disso. Não, a catarata é resultado da tua abdução, né? Então, a gente sabe. Com certeza. Mas, levantando uma questão, tá, e acabou a Operação Prato e, tipo, os caras foram embora e o bagulho continuou lá acontecendo, daí? Isso, o que é tido como evidência é que virou a Operação Carajás e fizeram a troca de todos os operativos, inclusive o Irangê, né, que foi afastado da investigação, e hoje não se tem notícia do que exatamente está acontecendo com essa Operação Carajás, porque se tornou muito mais confidencial do que a gandaia que foi a Operação Prato, antes deles perceberem o vespeiro que eles estavam se metendo a mão. Pois é, cara, tipo, tá, vamos embora, substitui e nada mais acontece, tá ligado? Troca o nome. Então, se a gente não tem informação, ou parou de acontecer, ou realmente a Operação Carajás é muito mais secretiva do que a Operação Prato. E só talvez daqui a 20 anos os documentos vão vazar e algum capitão vai vir a público falar como é que foi a operação lá. Mas é que se tu for ver bem, tipo assim, a operação aconteceu já há quantos anos? 40 anos? Foi em 77, não sei calcular, mas acho que é 40 anos, eu acho. Por aí, não sei, não vou calcular também. Foda-se, calcule você em casa aí. A gente pensa, né, que a gente tá numa época muito tecnológica, mas ainda tem muito lugar, ainda mais aí pro Nordeste, pra Amazonas e tal. Sim, ali em Pelotas ali o ET tava andando de trator ali, o Azeiro falou. Que porra é essa, meu? É verdade, meu, a história do cara que foi até a revista lá fazer pesquisa. É a história do Frajola? Não é, o ET que tava andando de trator lá perto de Pelotas lá. Como É assim? sério, cara, o ET Explica tava... isso aí agora, né? Meu, era um conhecido do meu avô que tinha um sítio. E aí, tipo, começou a ter luz lá e tal. E aí, no meio da madrugada, o maluco saiu, ouviu uns barulhos, olhou pro céu, tava luz. Aí ele entrou no galpão, tava um ET montado num trator, assim. Cara, Como é que era o ET, então? Como é que era o ET? Cara, isso ele não falou, ele falou que era um ser, tava muito escuro, e que o bicho saiu dali correndo, assim, tipo, no meio se esgueirando. E aí acharam, a revista foi lá, cara. E a revista foi lá e acharam aqueles pó, sabe? Onde pousa os discos. Aham. No círculo, assim, no meio do... É mesmo? Tem uma Aqui. fonte pra isso? Hã? Forte o tio do Theo, porra. Não, cara, disse que foi mesmo. Isso aconteceu, deixa eu ver, 2006, 2007, meu. Eu vou te dizer que deve ter documento no exército. O bicho atravessou uma galáxia. Ah, meu, os bichos vêm atravessar a galáxia pra perseguir o Luizinho, cara. Olha isso aqui, velho! Vai mudar o mundo! Sei lá, mano. Mas tu vê, os caras vêm por causa do ano. Uma É merda. verdade, vem atrás do cara, Luizinho, porra. Eu pensei que só a gente que era fã de máquinas agrícolas, né, pelo visto. Não, não. Não, tem outras espécies que adoram uma boa máquina agrícola. É um John Deere. Puta. Caraca, Eu procurei aqui no Google e não achei nada de trator ET Pelotas. Mas é que os documentos ainda estão top secret, né? Daqui a pouco vão vazar. Aí eu descobri Imagina que se é um descobrem ET. que tem um ET andando de trator, ninguém vai mais querer andar de trator, né, Rogerinho? Ah, a primeira coisa que eu falei, eu ri da cara do cara. Da cara do cara, É. olha. Limite gramatical. Eu tô assim, sentindo enfraquecido com esse papo. Olha. Tem alguma nave sugando minha cabeça. Os dois pontinhos na teta, assim. Teve que eu lembrei agora, um relato do Manuel. Manuel, não é mais Luizinho, agora Manuel. Manuel, ele Foi pro céu. tava deitado, né? Daí ele viu uma luminosidade no teto, ele saiu de casa com a espingarda.
para dar um tiro na nave, que era uma luz azul, etc, intenso. E aí depois, quando ele falou pro jornal lá do Pará, o relato dele é que era, abre aspas, objeto estranho parado a 5 metros ou mais de mim, e no seu interior, o casal dando gargalhadas como se estivesse fazendo gozação. Olha aí, cara, tô falando, velho. Ele viu uma espécie de nave espacial com um casal de tripulantes, sendo a mulher branca e loira e o homem branco, usando chapéu de couro como se fosse um vaqueiro. Caralho, o cara tá tipo em Las Vegas, tá? Las Vegas do futuro, volta pro Brasil dos anos 70 pra rir dos pescadores. Cara, era 2 goianos numa Hilux.